Fala pessoal, Daniel Alves aqui para mais uma videoaula e hoje vamos dar continuidade aqui à nossa aplicação de suporte de sistemas. Bom, no vídeo passado nós paramos aqui, né, na nossa parte onde salvamos ali os primeiros dados, mas hoje vamos dar a continuidade aqui salvando alguns dados que nós não colocamos ainda e salvando também o log dessas entradas de chamados. Então aqui, para adiantar e encurtar um pouco aí o vídeo, eu já criei, como nós já fizemos aí nos vídeos passados, né? Essa nossa modelagem. Então eu já fiz aqui a modelagem, tá? Já criei essa modelagem e já criei também a nossa base de dados aqui da lista de log. Então, para encurtar, eu já fiz isso aí, mas eu sei que você que está acompanhando e executando junto ainda não fez, então eu vou deixar na tela aqui, vou fazer uma pausa, vou esperar você fazer essa modelagem para darmos aqui a continuidade, tá? Então aproveita aí, ó, pausa o vídeo, cria a sua modelagem, cria a sua base de dados e volta aqui para a gente continuar. Fico no aguardo. Bom, agora que vocês já criaram a modelagem de vocês, a base de dados de vocês, nós vamos dar aqui a continuidade. Vou voltar aqui na nossa aplicação e vou conectar essa base de dados. Então, vou fazer a conexão aqui junto com vocês. Adicionar dados. Pessoal, eu vou... Só para quem talvez tenha ficado na dúvida, eu vou voltar lá, vou mostrar para vocês. Deixa eu só conectar aqui. Para quem tenha ficado na dúvida aí, essa criado e data da criação, né? Criado por e data da criação, elas são nativas, tá? Então, ela é só habilitar. Adicionar coluna, mostrar ocultar colunas e ela vai estar aqui, tá? Ó. Aí, se o de vocês não tiver habilitado, é só habilitar o criado e criado por. Certo? Então, vamos voltar aqui. Bom, estamos já com a lista conectada, né? Já conectou aqui a nossa lista de log, ó, log chamados, ela já está conectada. E agora nós vamos inserir os dados que faltaram e também já enviar esse log. Uma coisa que eu tive reparando é que aqui eu coloquei a FK de chamado, que é FK é a foreign key, né? É a chave estrangeira que vai interligar com o ID do chamado. Tá? Eu vou até interligar aqui para vocês verem. Ó. Isso aqui ele vai interligar com o ID do chamado. No entanto, então, não vamos precisar aqui dessa ID log, tá? Então, podemos trazer ela aqui para baixo e depois dela estar aqui embaixo, eu posso diminuir aqui uma coluna. Opa, acabei aumentando, diminuir aqui uma coluna. Então, não vamos precisar dela. Depois a gente exclui lá do nosso SharePoint, porque nós vamos interligar as duas através do ID do chamado. Então, esse chamado aqui vai ter um ID único que vai estar interligado aqui com a nossa log de chamados. Voltando aqui, vou segurar o Alt para simular o play, ele simula como se eu estivesse dando play. E aqui nós vamos continuar o nosso código. Então vamos lá, pessoal. Esse aqui foi o código que nós construímos no vídeo passado, só que aqui faltou inserir algumas colunas lá que nós temos na nossa na nossa base de chamados, que são importantes, precisamos inserir. Então vamos lá. Uma delas é o status atual. Então eu preciso inserir o status atual, vou inserir aqui como novo. Outra delas seria a data de abertura. Então eu preciso ter essa data de abertura para eu poder rastrear ali quando que esse chamado foi aberto. Então aqui eu vou inserir a função text. E dentro da função text eu vou colocar a função now, que é a função que pega a data e hora atual do sistema. Então eu já inseri as duas informações que estavam faltando que eram importantes e agora falta a informação do copy ID. Então criamos lá um copy ID dentro da nossa lista de chamados
que seria essa coluna para poder salvar a cópia do ID, tá? Pessoal, vou aproveitar, vou apagar aqui esse ID log. Então vou vir aqui em configurações, editar, excluir. Vamos aproveitar aqui e já apagar. Então eu preciso salvar esse copy ID. Como que eu vou fazer isso? Bom, vou selecionar tudo aqui, vou dar 2 table, vou clicar aqui na minha path e vou dar um enter. Gosto de trabalhar com o código indentado, tá, pessoal? Então isso aqui é só para indentar ele. Antes da nossa path, eu vou inserir uma update context, que é o quê? Uma variável local, ou seja, ele vai criar para mim uma variável local. Essa variável eu vou chamar como lock path chamados, ou seja, eu quero ter uma variável local da path de chamados. Eu já vou explicar para vocês o porquê dessa variável, tá? Então eu vou finalizar aqui, ó. Finalizei. Então, finalizado, eu já tenho aqui a nossa variável lockPath chamados, né? E essa lockPath chamados, ela está salvando o quê? Ela está salvando o nosso pet. Então, todo esse registro que nós vamos salvar dentro da base de dados, assim que ele salvar lá dentro da base de dados, ele vai jogar para dentro dessa variável, inclusive o ID que ele acabou de criar. Ou seja, quem pegou a sacada já sabe que, bom, se eu acabei de fazer a patch, ele salvou dentro dessa variável aqui a minha lista toda, né, o meu registro todo, inclusive o meu novo ID, então agora eu só preciso voltar lá e atualizar aquela coluna. Com isso, pessoal, vocês vão ter uma cópia ID, um espelho do ID fidedigno, tá? Ele sempre vai estar certinho ali. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa path aqui, ó, vou fazer uma path novamente na mesma lista de chamados. Então, vou dar ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula. Vou fazer a minha path novamente na lista de chamados. E o que eu quero fazer aqui agora nessa path? Eu vou pegar aqui, ó, a minha variável e eu vou falar para ele basicamente o seguinte, ó, vai lá na minha lista de chamados, nesse registro, nesse ID, nesse exato registro, nessa exata linha, e faz o seguinte, na coluna copy ID, você insere para mim o registro que está dentro dessa path chamados, que é o ID. Então, o que ele vai fazer para mim aqui agora? Ó? Ele vai lá, vai salvar minha path, vai salvar meus dados na lista de chamados. Quando ele acabar, ele vai jogar dentro dessa local aqui, dessa variável local, vai voltar lá na lista, na mesma linha, e vai inserir o meu copy ID. Vamos ver isso aqui funcionar? Então, vou dar o play aqui. Eu já tenho aqui, ó, já deixei digitado aqui, ó, teste 1, liberação de acesso, alta checklist, teste de descrição 1. Então, vou dar o play, ó, vou salvar dados, já salvou. Vou atualizar aqui, ó, a nossa página, ó, vou recarregar a nossa página. E aqui está nosso registro. Ó, ID 6, teste 1, o ID do sistema, prioridade. E lá no final, o nosso copy ID, ó, ID 6. Bacana, né, pessoal? Então, isso é uma forma que vocês podem salvar aí registros que vocês fizeram. Isso serve também para uma coleção, tá, pessoal? Só que aí a coleção você pode fazer a patch dentro da patch, sem a necessidade de ter que salvar numa variável. Mas já temos esse registro, só que precisamos salvar todos esses dados na nossa lista de log também. Eu preciso salvar esse log, eu preciso ter esse registro para que eu tenha ali uma rastreabilidade de todos esses chamados. Então aqui na nossa lista de chamados, ele está em branco, nós já fizemos aqui a nossa modelagem, e agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso salvar o log. Então aqui, o que eu vou fazer agora? Feito isso, eu vou fazer uma path novamente, só que nesse momento vai ser para nossa log chamados. Então eu vou fazer uma path na log chamados. Vai ser um novo registro, tá? Então eu vou utilizar aqui o defaults na log chamados, ou seja, uma nova linha. E o que eu vou salvar na log chamados? Bom, então aqui na log chamados eu tenho o FK, fora de que ID chamados. Então, FK
FK. Esse FK, ele vai salvar o ID do chamado. Ó, Daniel, legal. Então, se eu tenho aqui o meu ID, eu tenho aqui também o meu ID do chamado, certo? Sim. Vamos lá, ó. ID chamado. O que mais ele vai salvar aqui, ó? Ele vai salvar o tipo da modificação. Se ele é uma modificação, nesse caso aqui, qual que é o tipo da modificação? Ele é um novo, né? Eu estou salvando um novo registro. Então, só para mim ter isso aqui, ele está salvando como novo. Então, o tipo da modificação aqui para mim vai ser novo. Tipo modificação, novo, que seria novo registro. E aí eu posso colocar aqui, como é log, eu vou colocar aqui novo registro. Ou novo chamado, tá? Como vocês acharem melhor. A gente está trabalhando aqui muito falando sobre chamado, então eu vou colocar novo chamado. Essas são as duas colunas que vamos precisar salvar. Por quê? A criado é nativa e a criado por também é nativa. E o ID também nativo. Então eu só preciso salvar essas duas informações. Vamos mais uma vez aqui mandar um novo registro para ver se isso está funcionando de verdade? Então eu vou dar o play. E aqui eu vou mudar para 2. E aqui eu vou mudar também para 2. Vou clicar em salvar. Nesse momento ele já salvou. Vou recarregar aqui a página. E olha que bacana. Já temos aqui o nosso registro de log. Então ele foi feito, ó. Se vocês repararem, ó, o ID chamado ele trouxe, ó. Eu vou pegar aqui os últimos números, 23, 08, 23, 25. Vou abrir aqui uma nova lista. Pronto, abri aqui uma nova aba com a nossa lista de chamados. E olha aqui, ó, 2308, 2325, 2308, 2325. Ou seja, eu já tenho um relacionamento entre essas duas tabelas. Então eu já tenho um relacionamento aqui entre esses dois registros. Aqui, ó, esse mesmo relacionamento que nós puxamos aqui. Ou seja, um ID do chamado vai poder ter vários logs, porque o log ele vai salvar cada alteração daquele chamado. Então nós podemos ter aqui um ID para vários logs. Pessoal, aqui na parte de salvar, o código para salvar o registro é esse, tá? Que nós fizemos aqui, ó. Então ele já está feito o nosso código, porém, o único problema que nós temos aqui é que ele não está limpando os campos depois que nós enviamos o registro, e ele precisa limpar esses campos, ele precisa fechar esse pop-up, e eu também não posso mandar nenhum registro se não tiver preenchido. Vou dar um exemplo, tá? Ó, esses campos aqui, ó, a descrição eu poderia não colocar como obrigatório, tá? Poderia não ser obrigatório, mas eu acho que é bacana deixar também como obrigatório. Posso vir aqui, por exemplo, ó, e colocar um asterisco na frente para indicar que é obrigatório. Então, vou indicar que todos esses campos aqui são obrigatórios o preenchimento e ele não vai poder deixar salvar se não tiver preenchido. Vamos acabar de inserir aqui, ó. E vou mostrar para vocês que ele está deixando eu salvar, ó, quando está em branco. Então eu consigo salvar, ó. Acabei de salvar um registro aqui, ó, que ele está em branco. Ó, tá vendo? Eu não tenho o título do chamado, eu não vou ter aqui a descrição desse chamado. Ó. Então eu não posso deixar isso acontecer, tá? Isso é muito importante. Como que eu vou fazer isso aqui? Bom, eu posso vir aqui, nós já temos aqui os campos, eu vou pegar até aqui, ó, para facilitar, nós já temos aqui o nome dos nossos campos, que seria até o descrição aqui. Nós já temos aqui todos os nomes dos nossos campos, né? O título do chamado, tipo de solicitação, então esses são os nossos campos. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso botão mesmo, na propriedade Display Mode, ele está como Edit, e eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para ele aqui, ó, se
Então, eu vou fazer uma condição. Se um desses campos aqui, tá? E aí eu vou organizar aqui, ó. Então, eu vou tirar esse título, vou tirar aqui esse tipo de solicitação, vou deixar aqui só o nome dos campos, tá, pessoal? Ó, vou tirar aqui, a descrição acabou ficando fora aqui, mas eu coloco aqui, IPT descrição. IPT descrição, ponto value. Então eu vou falar para ele o seguinte, ó. Se um desses campos meus aqui, ou seja, se é um deles, então eu vou utilizar o OR, né? Ou. Então seria se esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse estiver vazio, tá? Como que eu vou colocar isso aqui? Ele tem que estar com algum preenchimento. Então isso a gente vai usar a função isBlank. Ou eu posso também, pessoal, para quem está mais habituado, ao invés do OR, usar o pipe, tá? Pipe duas vezes. Ele é a mesma função do OR, só que ele é um operador mais simplificado. Então vou deixar aqui o OR e vou colocar aqui uma nova função que seria a isBlank. Então antes dele eu quero verificar se ele está em branco. Então se um desses aqui tiver em branco, ó, vou colocar para todos e vou fechar aqui o parênteses na frente de todos, tá? Então eu vou fechar aqui o parênteses e aí nós vamos fechar para todos aqui. Faltou o isBlank aqui no de baixo. Ó, então eu tô falando para ele aqui, ó, se esse cara tiver em branco, ou esse cara tiver em branco, ou esse, ou esse, ou esse tiver em branco, você vai deixar esse botão como Display Mode Disable, ou seja, desabilitado. Se não, você pode deixar ele habilitado, ou seja, se todos os campos estiverem preenchidos, você habilita. E aí, com isso, o usuário não vai mais conseguir enviar nenhum dado sem com que ele preencha tudo. Por exemplo, teste 3. E repara, ó, assim que eu colocar a descrição, ó, a primeira letra ele já vai liberar. Ó, tá? Se eu tiro, ele trava novamente. Então, teste 3. E aí, eu já tenho aqui então a minha segurança no envio desses dados. Eu preciso que feche esse pop-up e limpe esses dados depois do envio. Como que eu vou limpar todos esses dados aqui depois do envio? Então, para limpar esses campos, nós podemos fazer o seguinte: existem várias maneiras, tá, de fazer isso. Uma delas é a função reset, para resetar aquele campo. Então, eu vou copiar aqui novamente para facilitar. Ó. Vou colar aqui e vou pegar só os nossos campos. Então, novamente, assim como a gente fez lá no display, vou pegar aqui todos os campos. Vou limpar, só que nesse caso eu vou tirar aqui, ó, o Select Value desses. Opa, peraí, acabei clicando Ctrl D aqui, pessoal. Vou tirar aqui o Select Value, vou tirar aqui o Value e vou deixar somente o campo mesmo, tá? E aí aqui no campo eu vou colocar o Reset, ou seja, reseta esse campo. Então toda vez que eu fizer essa patch, todo esse código, no final eu quero que você vá lá e reseta todos os campos. Então aqui ele vai resetar agora todos os campos. Esse último não precisa. Então eu vou dar o play aqui e vou fazer um teste para ver se ele vai funcionar. Ó, vou colocar aqui como teste 4 e vou salvar os dados. Ó, salvou, limpou, era isso que a gente precisava. Agora, o que nós precisamos é que quando ele termine de fazer isso, ele também feche esse pop-up. Bom, bem simples, né? Eu tenho já aqui um botão que faz isso, então é essa variável que ele vai fazer esse processo. E se eu vier no final do meu código, eu posso simplesmente, até mesmo antes dele limpar aqui, ó,
que ele pode limpar depois de ter fechado, então eu posso colocar para ele já fechar, tá? Ou seja, eu não preciso ficar esperando ele limpar para ele fechar, eu posso ir fazendo outra coisa e ele vai limpando. Vamos testar novamente. Vou colocar aqui como teste 5. Tipo de solicitação, manutenção, médio, vendas, teste, descrição, 5. E vou enviar. Enviou, fechou, está pronto o nosso pop-up de input de dados. Vamos ver aqui, ó. Vou recarregar. Ó, já entrou aqui, tá? Ó, novo chamado. Se eu vier na nossa lista de chamados, vou recarregar também. Já temos aqui, ó, prioridade média, teste 5, com todos os dados salvos. Bom, pessoal, não sei se vocês perceberam aí, mas nós salvamos aqui o registro na log chamados, só que faltou aqui o nosso copy ID, né? Então, salvamos aqui na nossa modelagem a coluna copy ID, mas não inserimos aqui na nossa log de chamados, ou seja, eu não inseri, né? Espero que vocês tenham inseridos aí, tá? Então eu vou colocar aqui uma coluna do tipo número e vou inserir aqui o copy ID, vou desabilitar aqui o separador de milhares e vou salvar. Então lá no nosso código, agora eu preciso inserir também para que ele salve o nosso copy ID da lista de log de chamados. Ou seja, na lista aqui de log de chamados, eu preciso que ele também insira esse nosso copy ID lá da lista de log. Então, o mesmo processo que eu fiz aqui em cima, né, que foi salvar ele numa variável, log chamados, eu vou fazer aqui embaixo. Só que aqui eu vou chamar de pathlog, pathlog chamados, eu vou chamar ele aqui pathlog chamados. Ele vai fazer a path lá na minha lista de log. Vou fechar ele aqui, ó. Vou trazer ele aqui para frente. Pessoal, mesmo processo lá de cima, tá? Então, salvei aqui numa variável a path da log de chamados. E aqui embaixo eu vou fazer novamente a path na log de chamados. É bom que a gente vai reforçar isso aqui, tá? Então, vou fazer essa path na log de chamados. E essa path na log de chamados, ela vai ser feita na mesma linha da variável. Tá? Então, reforçando na mesma linha. E o que eu vou atualizar? O nosso copy ID. Então, deixa eu só atualizar a base de dados aqui. Nós alteramos a estrutura. Então, preciso atualizar a base de dados. E agora ele já localiza o nosso copy ID. E o que eu vou salvar no copy ID? Log, né? A nossa variável local, path chamados log.chamados, .id. Então, salva para mim na copy ID o mesmo ID que foi criado lá em cima. Então, feito isso aqui, ele já vai salvar aqui para nós o nosso copy ID. Vamos testar aqui? Então, vou inserir aqui o teste 5. Vai ser um tipo de solicitação melhoria, prioridade baixa. Vou colocar aqui o suporte de sistema e teste de descrição 5. E vou salvar. Bom, salvou, fechou. E aqui na nossa log chamados agora, nós já vamos ter aqui, ó, o nosso copy ID. Muito bacana isso, né, pessoal? Bom, então nós já temos aqui pronto o nosso pop-up. Dessa vez está realmente pronto, não faltou nada. O que nós poderíamos fazer aqui seria colocar uma tela de loading, né? Quero um loading para ele ficar ali avisando que está carregando enquanto os dados salvam. Mas é um processo muito rápido, tá? Então acho que não daria nem tempo dele ativar esse load. E aí a gente faz aí, se necessário, em uma outra tela. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós vamos criar aqui a nossa galeria com todos os dados para visualização, aí depois temos edição, enfim, tá? Então, não esquece, chegou até aqui, deixa seu like, se não é inscrito, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou dessa aula e pratique bastante, tá? Coloque em prática
tudo que nós aprendemos hoje. Um forte abraço, até o próximo vídeo.